Vamos agora para um que ficou bem famoso, assim. Eu acho que ganhou bons ares, que foi Blue Box, onde a gente tem aqui o Taiki e a Shinatsu, que eles são amigos, vamos dizer assim, né? Tipo, um se inspira meio que secretamente um no outro, principalmente o Taiki, né? Principalmente ele. E a família da Shinatsu vai se mudar. E ela é uma jogadora de basquete, ela tá no último ano, ela precisa e ela quer continuar jogando basquete. Então, a família dela resolve, junto com a família do Taiki, que ela vai morar um tempo na casa do Taiki, porque a mãe da Shinatsu e a mãe do Taiki são amigas, então meio que uma coisa juntou na outra, e pra garota também não perder ano letivo, não perder todo o engajamento no esporte que ela tá tendo. E agora o Taiki vai ter em sua casa a sua crush secreta, né? Enquanto ela continua se esforçando no basquete, e o Taiki vendo ela se esforçando bastante no basquete, para ele também começar a se esforçar mais no badminton. Então, teoricamente, um apoiando o outro para seguir em frente no esporte. Teoricamente. Porque é muito mais sobre o Taiki nesse sentido, né? Porque tem que ser sobre ele. Na verdade, já vou meter a primeira pio aqui, que eu e o Igor, a gente brincou bastante nesse anime, que todos os personagens, absolutamente todos os personagens, seriam personagens principais melhores do que o Taiki. E isso diz muito sobre o Taiki. Mas Cara, vamos lá. Mas pode defender eles, eu sei, eu só é birra aqui, fica tranquilo. Cara, vamos lá. Blue Box, ele é curioso porque eu consigo resumir ele em uma frase. Pra mim, o Blue Box utiliza do esporte como subterfúgio para fazer alusões nas relações românticas dos seus personagens. Nisso, ele aproveita muito do que a gente já conhece sobre esforço, sobre derrota, que é um ponto sobre anime de esportes que eu acho que eles brilham de uma forma muito diferente de qualquer outra mídia. Eu acho que nenhum documentário de um atleta muito foda assim traz esses sentimentos que um anime de esporte traz quando vem a derrota, porque você entende muito mais a perspectiva da derrota do que a perspectiva da vitória em si. O esforço, ele é muito mais simbólico e muito mais no sentido de significado pessoal do que em si algo que vai ser admirado pela sociedade em si. E nesse sentido, eu acho que o Blue Box ele conseguiu trazer o melhor dos mundos, porque ele aproveitou do seu protagonista Taiki, que aí em si é um personagem que tem problemas tanto pra ser um bom atleta, tanto pra ser um bom amigo. E eu acho que nesse quesito foi uma escolha de perspectiva um tanto quanto ousada, porque quando você vai fazer um anime de romance ou um anime de esporte, no mínimo você vai trazer um grande potencial que esse vai tentar brilhar. Só que o Taiki nem nesse pequeno potencial ele conseguiu se agarrar. Então você tinha um personagem que era perdido tanto em encontrar sua motivação, que ele via muito no espelho da Shinatsu, tanto em encontrar um sentido pra a trama romântica que ele tinha. Então você tinha ele o tempo todo pensando sobre, pô, quem eu gosto? Eu gosto da Shinatsu, mas eu tenho 30% ali de gostar da Hina por sentir uma atração, mas essa ideia era muito mais vinculada com a amizade que ele nutria com ela. Então, você tem muitas barreiras do personagem para ele entender como que ele vai dar o próximo passo, que faz ele ser um tanto quanto irritante nesse processo. Então, eu entendo como você pode observar o Taiki e ver ele como uma figura que, de fato, ele não dá os passos no tempo respectivo, porque ele em si, ele enrola muito para as coisas acontecerem. Só que aí eu gosto do que o Blue Box faz, porque o Blue Box traz uma perspectiva muito da parte da Hina nessa temporada, e eu acho que futuramente talvez vai trazer um pouco mais da parte da Chinatsu, que foi muito mais explorada no primeiro curso, que é uma perspectiva parecida com a dele. Os dois, eles são iguais no sentido de não vamos resolver isso agora porque eu tenho outras coisas pra resolver. Eu acho que nesse ponto ficou muito interessante, porque quando você tinha uma trama romântica a ser resolvida, você partia pro esporte. E aí no esporte ele não conseguia se resolver. E aí você era obrigado a resolver a questão romântica de um jeito ou de outro, né? Que nem acontece num dos episódios, que é justamente quando ele faz a promessa com a Shinatsu. E nessa promessa, ele acaba perdendo e a Shinatsu também. E aí os dois eles têm que se resolver.
E aí nisso eles meio que deixam a vida levar assim e eles conseguem se resolver no meio dos percalços. Então, você tem muito desse improviso, que é algo muito inerente a você ser um atleta, né? Se você é um atleta, você precisa, de certa forma, se adaptar ao seu oponente, se adaptar à forma de como ele joga, e entender o jogo com o passar dele. E eu acho que o Blue Box ele conseguiu entregar o melhor dos dois mundos nesse sentido. Mas o meu grande problema com o Blue Box no geral é o quanto que o pace dele, e principalmente o contexto geral da trama, é arrastado. No sentido de, a gente já entende muito das premissas no qual ele quer apresentar, mas ele se agarra muito a grandes momentos, muitos desses momentos bonitos, e acaba perdendo um pouco da mensagem. E aí você é muito capturado pela produção, muito capturado pela questão visual, que é algo que o mangá traz também. Eu acho que eles adaptaram isso muito bem. As cenas bonitas do mangá estão muito lindas aqui, porque o trabalho de pós-produção foi muito bem pensado. A fotografia, apesar de alguns momentos que eu acho que não funciona, ela é um primor, assim, do anime. Eu acho que combinou demais com o trabalho da sua designer. Que é curioso, porque essa designer foi uma designer que trabalhou em um anime que teve problemas em relação a isso, que foi o Tower of God 2, que foi uma atrocidade, mas aqui conseguiram aproveitar o máximo dela, e eu fico feliz, porque é uma boa designer, e eu acho que ela conseguiu trabalhar muito bem, transportar os visuais do mangá para essa produção. Então, verdadeiramente, eu acho que Blue Box, ele entrega muito e consegue disfarçar muito dos seus problemas de roteiro na produção, e isso faz ele se elevar pra mim. Particularmente, eu acho que se ele ganhasse uma produção mais mediana de temporada, eu não veria ele do jeito que eu olho hoje nessa questão de trabalhar esses dois núcleos, né? Porque, de fato, se você for olhar ele só como um anime de esporte, talvez ele não te agrade tanto, principalmente por ele não focar nisso, né? O esporte é mais um plano de fundo, assim como o romance também acaba não sendo o foco também. Então você tem esses dois temas que estão conversando o tempo todo. E o anime é sobre essa conversa. Ele não é sobre intrinsecamente dois temas que ele apresenta, né? Então, pra você que procura um anime de esporte, talvez ele não tenha sido o grande anime de esporte da temporada. E pra você que procura um anime de romance, talvez ele não seja o grande romance da temporada. Mas aí é curioso de até enxergar. Ele é o grande romance da Shonen Jump, uma revista de shonen de lutinha. Então isso já diz muito sobre a potencialidade dele. Obviamente ele não vai ser perfeito em apresentar isso, mas ele é competente em apresentar. E nisso eu acho que ele brilhou pra caramba. É que ele é um anime, ele não é um anime de esporte, ele tem esporte no meio, né? Então ele usa isso como veículo na narrativa, mas assim, eu nem colocaria tanto a questão do pacing, porque eu vejo como um problema inerente de composição de série. A composição de série é muito redundante, mas é muito redundante mesmo. Não tem o que o diretor faça no processo de transmídia, porque é tão redundante, mas tão redundante, que você sente que se você arrancasse ali um quarto do início, não faria falta nenhuma. Porque as informações, o contexto já está estabelecido e ele alonga tanto isso que fica arrastado, fica assim, complicado de digerir. Mas isso porque o próprio roteiro estabelece que precisa mostrar tudo aquilo, quando na verdade não precisa. E aí, quando tu chega no final dessa temporada, no caso aqui dos dois cursos, dos 24 episódios, você já tem tanto contexto, tanta informação, e parece que o tempo não passou, porque os próprios personagens ainda nem mudaram de ano, eles ainda estão no mesmo ano. Porque ele se dá o trabalho de mostrar diversos eventos que se tornam redundantes na concepção dos personagens. E o engraçado é que mesmo ele mostrando tudo isso, você conhece muito pouco sobre os personagens. E o que a gente conhece sobre os personagens, principalmente sobre a Shinatsu, são por pequenas reações que ela tem. Tanto que não é por um aspecto de exposição, é literalmente a reação que ela tem dentro de uma dinâmica de grupo. Na dinâmica de grupo, ela olha pro Taiki, ela deixa de olhar. Esse tipo de aspecto é o que você tem de informação. Ou seja, ele te coloca quilos e quilos de contexto, e, tipo, mostra situações. Essas situações não são agregativas, porque são pequenos detalhes que de fato agregam sobre a concepção do personagem. E quando você chega na metade do anime, parece que aí o anime começa, que de fato, não, agora tem coisas acontecendo. Por quê? Porque a Rina aparece e decide fazer coisas no anime. Porque senão o anime não anda. Então, assim, eu acho que esse aspecto é muito sobre esse elemento da composição de série, de estruturar a narrativa dessa forma. E eu acho interessante
isso se fosse melhor utilizado para a questão do esporte. Tipo, vamos colocar vamos colocar inicialmente um ponto mais baixo, vamos estabelecer personagens, vamos fazer esporte, que aí depois a gente começa a fazer relação interpessoal e fazer namorico de todo mundo, né? Esse gosta daquele. Isso, beleza. Faria sentido. Que não é o que ele faz. E eu acho que fica muito discrepante para Blue Box se a gente comparar o início da obra e o final da obra, porque o final da obra é um ponto muito alto, tipo, cada episódio você quer continuar, porque tem muita coisa acontecendo, tem muito personagem em primeiro plano, tem muito contexto de personagem que de fato você fala, não, isso aqui é interessante, que não é só o Taiki, é muita coisa em torno deles. Então eu acho que de fato esse início mais morno faz com que seja difícil você chegar até o fim, mas você avançando no decorrer do anime, o anime cresce muito. E ele começa a respeitar mais essas relações e dar consequência pra isso. Porque antes era muito sem consequência. Tipo, acontece, vira, vai, deixa eu passar. E se repetia isso. E não tinha consequências as ações. E literalmente, uma dos últimos episódios é sobre consequência. Então, tipo, eu de fato acho que Blue Box, ele é uma obra que ele tem um problema intrínseco, mas se você conseguir passar por esse problema intrínseco no início dele, é uma narrativa que você tem muito para você aproveitar, porque além da qualidade de produção, ele tem bons diálogos, ele tem bons momentos e ele tem bons personagens de fato carismáticos, exceto o Taiki. Mas assim, o Taiki, você não gostar do Taiki, é positivo pro personagem, porque ele é feito para você não gostar mesmo. O Taiki, uma coisa que eu não posso reclamar é que ele é incoerente. Ele é muito coerente. Ele é muito coerente com o ser papel chato. dele. Ele é muito coerente dele ser tanso. Ele é muito coerente dele ter aspectos e características que dão personalidade pra ele. E a personalidade dele é ser isso. Ele não é um personagem folha em branco. Ele não é um bobão transparente. Não, ele ativamente ele tem atitudes ou escolhe não ter atitudes que acabam atrapalhando, inclusive, nesse pacing, porque é muito sobre ele. Tem episódios, inclusive, que você tem algumas perspectivas, por exemplo, da Hina, que ela é a protagonista daquele episódio. E são episódios maravilhosos, porque ela é uma boa personagem, ou melhor, todas as qualidades dela como personagem são muito mais aproveitadas quando ela está em primeiro plano e a história é contada pela perspectiva dela, porque ela tem muito o que contar, ela tem muito a que mostrar, ela tem muito como interagir com outros personagens e com os seus próprios sentimentos e com os seus próprios conflitos. O Taiki não, ele se recusa a fazer isso. É meio que uma trava aqui da história, quase que proposital, talvez. Eu não sei se o roteirista, ele faz muito disso de propósito, do Taiki ser o freio de mão que ele precisa puxar a todo momento que a obra precisa dar uma amornada. Mas quando você traz outros personagens em primeiro plano, e nem só de episódio, mas de alguns conflitos ou de situações, nossa, o episódio voa. Principalmente, por exemplo, quando a gente conhece a Yanni, que ela é uma das personagens que é lá pra frente da história, que é uma personagem excelente pra fazer o completo oposto do Taiki. Enquanto o Taiki é o freio de mão da história, ela é o turbo engata a sexta marcha e vai. Sabe? Porque ela traz muita dinâmica pra história, ela traz muito carisma, ela cria muito conflito, são conflitos legais, ela coloca personagens pra conversar, pra se agir, pra fazer a coisa acontecer. Porque ela é uma ótima fofoqueira, inclusive, então isso daí ajuda muito. Mas ela fazendo isso dá um gás, assim, exorbitante pra obra, e é um dos fatores que ajudam muito a obra ter muita crescência no final e o próprio Taiki quebrar um pouco desse freio de mão dele que tava insuportável. Mas eu dou esse mérito também pra própria escolha de ser assim. Dos personagens terem esse nível de personalidade e o próprio Taiki ser um personagem assim, porque antes ser assim do que ser um grande nada. Antes ser assim do que ser só um boçal, babacão, um personagem completamente irrelevante e esquecível. O Taiki, você lembra do não gostar dele. Você lembra como ele te enche o saco. Você lembra, você fala, Taiki, vai meu filho, faz alguma coisa. E é engraçado, inclusive, como o próprio Taiki, ele é um personagem esquisito nesse sentido, né, não de uma forma ruim, mas quando ele está apenas sendo o Taiki, personagem, um garoto adolescente que tá conversando com seus brother, ele é uma coisa.
Quando é o Taiki esportista, é outra. Quando é o Taiki romance, meu Deus do céu, é um bicho que não sai, é uma mula empacada ali que não anda, né? É muito interessante isso, pra dar mais personalidade pra ele. Tanto que até nesse sentido, a Yame, né, que é a personagem apresentada depois, ela move um conflito que já tava morto, assim, tipo, Sim. a relação entre os dois personagens ali tava, tipo, morna, tipo, caminhando pro a aceitação de, tipo, não, a vida é assim mesmo. Ela chega e, não, vocês vão sentar e você vai tentar mesmo que você vai tomar um não na cara. E a forma de como é desenvolvido isso, cara, te dá uma agonia que é muito benéfica. Tipo, eu gosto de dizer que Blue Box, ele te deixa agoniado no sentido de... Você gosta de ver os personagens crescendo, né? Então você tem a Hina crescendo, você tem o Taiki crescendo, você tem a Shinatsu crescendo, você tem a Yame crescendo, que ela é uma figura que causa conflito, mas os conflitos também são repassados nela, né? Ela também aprende muito com as merdas que ela faz, e eu acho isso incrível pra narrativa. Então, querendo ou não, os personagens, eles não são só reativos, eles causam muitas coisas, e até quando eles não causam, eles conseguem fazer bons conflitos. Então, Blue Box, ele realmente traz bons temas e consegue trazer, principalmente nesse primeiro bloco, que a gente teve mais um foco na Hina, um crescimento coletivo muito maior. Porque se você parar pra pensar como que um núcleo é estabelecido aqui, você já pode pegar a lãzinha e ficar fazendo lá o quadrinho dos detetives lá, mano. Porque o que um causa de reflexo no outro é absurdo. Cara, ele poderia ser até mais dinâmico se o Taiki não fosse um freio de mão. Por isso que pode ser só, Thunder tem birra do Taiki. Eu não tô nem reclamando disso, mas esse personagem em específico, ele é um personagem que trunca muito. É uma narrativa que poderia ser muito mais orgânica. Por exemplo, Skip Tolofer. Eu acho que muita gente lembra dele como o fato do personagem ser orgânico e a interação orgânica de um para o outro, sem você precisar ativamente ficar criando não ações, não interações, ele faz os conflitos serem tão naturais e orgânicos que a interação de personagens já gera resolução, já gera conflito, já gera novas perspectivas, já faz o personagem andar pra frente. Você não precisa ficar apertando o freio de mão todo momento. Como se, eu preciso segurar a história, então vou lá e travo, fazendo os personagens não conversarem por dias, semanas e tempos afins. Um exemplo disso é como a não interação do Taiki e da Chinatsu, ele é muito esquisito no começo. A garota está morando com você. O que a gente menos vê são interações normais, orgânicas e naturais de dois indivíduos literalmente morando no mesmo lugar. Isso não é nem envolvendo o fato dele gostar dela ou não, mas ela está num ambiente diferente. Inclusive, a obra reamarra tudo isso mais pra frente, mostrando mais da perspectiva dela, que só não escolheram não trazer, e a perspectiva dela é muito mais interessante, é muito mais dinâmica, é muito mais brilhante do que ver apenas o Taiki meter a mão no freio de mão, né? Então, eu entendo a escolha, mas eu critico ela. E, assim, no final do dia, eu que fui o mais chato aqui, talvez, de Blue Box, eu dou um 8 pra ele. Eu fecho com 9, cara. Porque então eu fui mais chato. Eu tenho um grande problema com essa questão dos núcleos, cara. Porque essa trava, ela fica muito evidente. Tipo, você tem uma construção que parece que não tá sendo orgânica. Eu acho que o exemplo que tu usou é perfeito, porque Skip and Loafer, pra mim, que é um primor desse gênero, pra mim é um dos melhores da atualidade, ele tem uma questão que Blue Box não tem. Os núcleos, cara, eles são muito mais orgânicos, realmente. Eu acho que a palavra que tu usou é perfeita, assim, tipo, você sente que os núcleos vivem pra fora de outros personagens. E o exemplo da casa é perfeito, tipo, a Shinatsu, ela parece que é nada, até quando é conveniente pro roteiro. Porque o Taiki tá ali numa perspectiva de, não, ela tá morando na minha casa, mas eu não converso com ela. Mas ela vai embora, não, mas agora eu vou conversar. Então, tipo, cara, é muito escolhas, sabe? E se a história fosse mais dinâmica, e eu acho que ele ser um mangá Shonen Jump ajuda ele não ter esse dinamismo, porque não tem tempo, né? Você tem que
convencer o leitor que as coisas estão acontecendo pra você ter capítulo publicado, então, obviamente, você acaba tendo esses problemas que pra mim não fazem ele ser um masterpiece. Mas eu queria muito que fosse. Eu queria muito que ele conseguisse. Mas, infelizmente, essas travas é muito visível e faz o anime perder. Ponto. Nesse sentido. Igor fecha com 9 também? 8. 8? Pera, você mudou de nota? Não, tá 8 no anime list. Ah, tá. Eu pensei que você tinha falado que você tinha fechado com 9 antes de começar a gravar. Eu falei 9. Mas aí eu olhei meu anime list, tá 8. Ah, tá. Faz sentido, faz sentido. Porque isso assim, é algo histórico. Eu dei uma nota menor que o Igor. Geralmente é o contrário. Não é mais. Então Depois fiquem pros próximos episódios de um dia que eu darei uma nota menor que o Igor. Um dia isso acontece.